Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro, Senhor, na tua presença, primeiramente para te agradecer. Ser grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigada por tudo. Obrigada pela cura, pela restauração. Obrigada, Senhor Jesus, por estar aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha com teu poder nessa manhã, Pai. Vai curando os enfermos que se encontram, meu Pai, triste e angustiado nessa manhã. Que o Senhor faça acontecer milagres, Pai, nos lares, Senhor, nas famílias. Em nome de Jesus. E amém. Bom dia, povo de Deus, tô passando mais um dia aqui para deixar a palavra do Senhor, que é um compromisso com Deus, um compromisso com Deus, nós devemos honrá-la. E a palavra hoje se encontra em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto a vossa vida e estás escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestará com ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Nessa manhã, Senhor, o Senhor nos fala para que nós esquecemos das coisas da terra, porque a maior riqueza não está na terra, mas no céu, que estás do lado do Senhor. Por isso, Senhor, nós devemos olhar somente para o Senhor. É o conselho do Senhor nessa manhã para mim e para você. Talvez você está tão preocupado com tantas coisas para fazer, mas Deus está dizendo que aqui na terra nós já estamos mortos, porque o Senhor Jesus já nos levou para perto dele. Nós estamos aqui só de passagem, meus amados irmãos. E quando o Senhor Deus vier levar a igreja dele, tudo isso aqui fica para trás. Nós se preocupamos com tantas coisas e esquecemos que o mais importante é estar com Cristo, é estar na presença do Senhor. Tudo na terra vai ficar, nada vamos levar da terra, senão aquilo que o Senhor nos ensinou, nos deu para a honra e a glória do nome dele, a sua palavra, o seu Santo Espírito, para que nós venha ressuscitar todos os dias em Cristo e saber que Cristo é o nosso caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas viverá a vida eterna. O Senhor está no meio de nós, ele todos os dias nos vê, conhece as nossas dores, os nossos limites. Mesmo assim, ele não deixou de cuidar de cada um de nós. Ele derrama a chuva sobre todos e o sol para todos, mas na terra tem alguns que ele escolhe para fazer a vontade do Senhor. Não se assuste se o Senhor tocar no seu coração e lhe convidar nesta manhã para que você faça a vontade dele. Largue tudo, meus amados irmãos, e faça a vontade do Senhor, porque quando Jesus chega, ele muda tudo, ele nos faz vencer todas as dificuldades, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tudo ele faz, tudo ele é o Senhor que chegou no meio daquele lugar onde se tinha ali. Ele estava passando num lugar onde tinha um homem sentado ali, chamado Bartimeu. Ele era cego, mas ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, simplesmente ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, então, os discípulos mandavam que ele se calasse, mas ele não calava. Cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou para aquele cego. Aleluia. Talvez você esteja hoje com a dificuldade e você está clamando. Talvez hoje chegou o seu dia de Jesus parar para você. Então Jesus parou para aquele cego e o mandou que o chamasse. Aqueles mesmos que estavam ali mandando ele se calar, tiveram que chamar e disse: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Então Jesus, chamando aquele cego, perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu que queria ver. E o Senhor Deus tocou nos olhos daquele cego e aquele cego voltou a enxergar. Talvez você esteja como Bartimeu, sem conseguir
enxergar o caminho, sem conseguir enxergar aquilo que o Senhor tem para você, sem conseguir fazer a vontade do Senhor. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor te convida a ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai mudar a sua história. Não importa qual seja o problema que você esteja, talvez você esteja como Bartimeu, cego, sem conseguir enxergar o caminho, sem conseguir enxergar a porta, sem conseguir sair daquele lugar onde você se encontra, está dando volta, sem conseguir o que fazer. Mas Jesus nessa manhã te convida, busque a presença do Senhor, se prostre aos pés dele e clame. Grite, porque clamar não quer dizer só falar, mas gritar, como Bartimeu gritou. Ele gritava e clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. O momento, meus amados irmãos, é de clamar. O momento, meus amados irmãos, é de pedir, porque a palavra dele diz: pedi, pedi, vos se vos dais. Batei e a porta se abre. É momento de buscar, é momento de pedir. Peça, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor. Peça, porque o Senhor vai fazer aquilo que você está necessitado. Não olhe para aquilo que está aos seus olhos, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Jesus viu Bartimeu ali sentado à beira do caminho, sentado com aquela capa que representava ali pedir esmola, mas Jesus não tinha esmola para aquele homem. Jesus então mandou que ele viesse, e Bartimeu, com a fé, lançou logo a sua capa fora. Lance hoje sua capa fora, a capa da incredulidade, a capa da falta de fé. Lance fora e se prostre aos pés do Senhor, porque o Mestre tem um bom para mim e para você. O Mestre lhe chama nessa manhã. Lance aos pés do Senhor, como se fez Bartimeu. Bartimeu lançou e clamou. Ele não importou com que aquilo que falavam ou dizia dele. Ele não escutou os discípulos que mandavam com que ele se calasse. Meus amados irmãos, o clamor está chegando ao Senhor. Então clame nessa manhã, faça como Bartimeu, clame ao Senhor, porque Ele vai lhe dar resposta. E os olhos daqueles que não acreditavam no milagre de Deus, Ele fez ver com os seus próprios olhos. Bartimeu se lançou ali aos pés do Senhor, e logo Jesus tocou e o curou. Ele nessa manhã tem cura para mim e para você. Creia tão somente que o Senhor está fazendo coisas grandes, que o Senhor está mandando que vá até a Ele, porque tudo Ele faz e tudo Ele é. Quando nós estamos com Cristo, tudo é possível aquele que crê. Amém, meus amados irmãos? Aqui também em Efésios, no capítulo 6, o versículo, se não me engano, é o 11, também vai falar, né, que ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus amados irmãos, o inimigo tem armado cilada para os filhos de Deus. Enquanto estamos buscando o Senhor, o inimigo está tramando para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar, mas Deus está dizendo: lance aos pés do Senhor nessa manhã. Não olhe para a dificuldade, nem para aquilo que está acontecendo. Apenas se faça como Bartimeu, lance aos pés do Senhor e clame, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor e o meu clamor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se me deixares entrar, eu entrarei e cearei contigo. Não deixe que as coisas dessa vida venham lhe parar, nem o que digam para você, dizendo que você não pode, que você não é capaz. Não ouça essas palavras do mundo, não ouça essas palavras, vozes contrárias, mas ouça a voz do Senhor nessa manhã, dizendo para você: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Meus amados irmãos, coloque os olhos sobre o Senhor, porque Ele diz: eis que os nossos olhos estão postos sobre ti. E quando nós postamos os nossos olhos no Senhor, nenhuma ferramenta preparada contra nós prospera. Ainda que se levante Tobias, Sabalate para tentar nos parar, eles não vão conseguir, porque o Senhor nos guarda de todo mal. E Ele diz para Tobias e Sabalate, mandava que Neemias parasse, mas Neemias não parou, e ele disse: eis que estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar.
Amados irmãos, responda isso para seus inimigos hoje. Fala que está fazendo uma grande obra e que você não vai parar, que você vai continuar fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor Jesus está hoje mandando você clamar como Bartimeu clamava. E continue na presença do Senhor, continue acreditando que o seu milagre vai chegar, porque chegou para Bartimeu, chegou ali no momento em que ele estava ali já sem nenhuma expectativa, apenas ele estava ali para pedir, mendigar, mas o Senhor diz nessa manhã para mim e para você, que ele vai chegar com vitória, ele vai chegar com resposta, ele vai fazer acontecer o milagre, basta tão somente crer, assim como Bartimeu creu. Amém, meus amados irmãos, que essa palavra venha falar com você, que o seu coração esteja aberto para ouvir essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã, em nome de Jesus, e amém.